Aí, letra A da página 181. Com base nos dados fornecidos, identifique a região que registrou uma redução na participação do emprego na indústria ao longo do período analisado. Explique o impacto dessa diminuição de mão de obra para o setor econômico dessa região. Galera, basicamente, a região, que presenciou uma redução na participação do emprego na indústria foi a região Sudeste. Almir, como é que você sabe disso? Olha para essa tabela. Você tem as 3 regiões colocadas aqui do lado, Sudeste, Norte e Nordeste, perfeito? E depois, pulando o estado, você tem ali os anos. Você percebe que a única região que teve uma redução dessa porcentagem comparando 2010 e 2015 foi o Sudeste. E, inclusive, é bom para a gente pensar, para a gente refletir um pouquinho do que está sendo dito aqui. Cara, por que o Sudeste ele tem uma redução da participação do emprego nas indústrias, nesses 2 anos, de 2010 para 2015? É aquilo que a gente conversou já em sala, galera. É a desconcentração industrial. São indústrias buscando outras localidades, buscando o interior do estado, buscando o interior do país, justamente atrás de melhores fatores locacionais. O que seriam fatores locacionais? Cara, mão de obra barata, pagar menos impostos, legislação ambiental mais frágil, são todos aqueles fatores que tornam mais barato se produzir. Beleza? Então, essa tabela é o retrato disso. São indústrias que saíram de São Paulo, buscaram outras localidades no país em busca desses fatores locacionais, beleza? Inclusive, a gente vai falar daqui a pouquinho, em alguma questão aqui que eu não me lembro agora desse exercício, sobre guerras fiscais. O que é isso? Basicamente, a partir dessa dinâmica em que as empresas buscam o interior para baratear os seus preços. Opa, mandaram mensagem aqui, deixa eu ver. Tudo bem, gente, tudo bem. Tá tranquilo. Continuando. Por conta dessa dinâmica de empresas buscando o interior para baratear os preços dos seus produtos, para que ela consiga lucrar mais, gastar menos para produzir e lucrar mais, beleza? Muitos municípios começam a oferecer uma série de benefícios para essas empresas. Como assim? Ford, você está indo para a cidade A. Beleza, por quê? Porque na cidade A a mão de obra é mais barata, porque ela não precisa se preocupar com o terreno onde ela está localizada por pelo menos aí 10 anos, beleza? Não precisa se preocupar com uma série de impostos. Aí a cidade B, ao lado vira e fala, peraí, então a Ford está indo para essa cidade e ela não vai ter que se preocupar com imposto, com aluguel pela terra onde ela está colocando a sua infraestrutura, a sua indústria. Então, beleza, se lá é 10 anos, aqui é 20. Aí a cidade C coloca para 30. Então, guerra dos lugares, que é um outro nome que a gente pode dar para esse fenômeno também, ou também chamado de guerra fiscal, é quando os municípios começam a oferecer cada vez mais benefícios, ou seja, cada vez mais fatores locacionais para atrair indústrias, empresas multinacionais. Beleza? Então, tudo está relacionado com o que a gente estava conversando, São empresas que estavam no Sudeste, e que na década de 80, 90, início dos anos 2000, mas principalmente 80, 90, começam a desenvolver um movimento diferente de buscar o interior para baratear custos e aumentar a margem de lucro. Beleza? Atrás de fatores locacionais. Eles vão onde é mais barato de se produzir, tá? Então a região é Sudeste, representada pelo estado de São Paulo, e isso reflete uma redução da atividade industrial. Por quê? Porque a atividade industrial sai dessas cidades
e vai para o interior. Mas mesmo assim, percebam pelo gráfico que por mais que o Sudeste tenha sido a única região brasileira que teve redução da participação do emprego na indústria, ainda é a região brasileira com maior concentração de indústrias, tá? 65,9% dos empregos industriais ainda estão no Sudeste, tá? Norte e Nordeste aumentam, mas Norte se mantém com 14%, 14,2%, e Nordeste com 21,3%. Houve um crescimento, mas o Sudeste ainda concentra muita indústria, tá? Muita indústria. Até aqui tranquilo? Show? Quis adiantar bastante coisa aqui para a gente ver o nosso exercício. B. É possível afirmar que houve uma desconcentração industrial? Justifique. É óbvio que sim, né? É claro que a resposta para essa é sim. Houve uma desconcentração industrial. São indústrias que buscam o interior por conta de fatores locacionais para baratearem seu processo produtivo. Tá? Letra C. Associa as mudanças observadas na tabela com o fenômeno da guerra fiscal, foi o que eu acabei de falar. São basicamente, quando ele pede para você associar, é isso. São cidades do interior do Brasil, seja na região norte, seja na região nordeste, que oferecem uma série de benefícios para essas indústrias, essas empresas, para atraí-las para o próprio município, né? Que é aquela ideia de que essas indústrias vão gerar emprego, vão gerar consumo, desenvolvimento econômico, né? E aí gera-se essa guerra dos lugares, onde cada um desses municípios, essas cidades, oferece melhores e melhores fatores locacionais para essas indústrias. Colocaram uma mensagem aqui no chat, deixa eu ver. Mister, perdão, eu estava ajudando meu sobrinho. Tudo bem, Natália, tranquilo. Vamos continuar, gente. Depois dessa página 181, a gente vai para a página... carrega para a página 182, tá? E aí vem a questão de número 2 da página 182, que tem um textinho que eu vou ler com vocês agora rapidão, tá? Fala assim, ó. Diariamente cruza a fronteira entre duas cidades. Saiu de Osasco, meu local de residência, e me dirijo a São Paulo, a capital, onde trabalho. É interessante observar que em certos momentos compartilho o mesmo percurso com outros colegas que se deslocam entre diferentes pontos dentro de São Paulo e levam o mesmo tempo que eu. A proximidade entre Osasco e São Paulo é tão marcante que, se não fosse uma placa indicativa, seria difícil perceber a transição entre as duas cidades. Que fenômeno é esse? Conurbação. É quando as cidades cresceram tanto que elas se encontram, a ponto de elas se encontrarem. E você não sabe mais dizer quando está em uma cidade, quando está em outra. Você olha de cima por visão de satélite e é um único tapetão cinza. Por quê? Porque são duas cidades que se encontraram e você saber onde começa uma e termina a outra é muito difícil. O nome desse processo é conurbação. Beleza? Mais ou menos. Existem algumas cidades, tá? Ele perguntou aqui, né? Minas e Rio de Janeiro. Quando você viaja para Minas, por exemplo, você percebe que ela tem muitas áreas que são verdes ao longo da estrada, beleza? Conurbação pressupõe uma eliminação dessa área verde e ficar uma coisa só. Tipo assim, caramba, eu tô na mesma cidade, eu já saí dessa cidade, entende? Uma questão até física. Alguns geógrafos vão considerar também, né, como um fenômeno que vai levar até a formação de megalópolis e tal, uma comunicação entre cidades a partir de infraestrutura de comunicação, de transporte, então internet, rodovia, ferrovia e tal. Mas o conceito tradicional de conurbação, beleza, é esse. É quando as cidades, duas cidades ou mais, né, diferentes se encontram, beleza? E esse encontro ele é tão sinistro, ele é tão profundo, tá? Que a área verde entre as duas cidades é eliminada e você não sabe mais contar na cidade A e contar na cidade B. Beleza? Então, basicamente isso. Aí vamos para o enunciado. O relato evidencia dois fenômenos urbanos, sendo um deles a migração pendular, trabalhada anteriormente.
Identifique outro fenômeno relacionado às características físicas das cidades descritas e justifique. Acabou que eu te dei a resposta antes mesmo de ler o enunciado. Beleza? O outro fenômeno, né, que ele está buscando aqui no enunciado é a conurbação. É citado o movimento pendular, que para você que não lembra o que é movimento pendular, é basicamente aquele movimento desenvolvido por milhões de pessoas, seja para irem trabalhar, seja para irem estudar, onde elas moram em uma cidade A, porém a faculdade delas, a indústria delas, a empresa delas, onde elas trabalham, fica na cidade B. E o que elas fazem? Elas saem todo dia da cidade A e vão para a cidade B. Acabaram de trabalhar, elas voltam para a cidade A, pegam um ônibus, mais 2 horas aí de ônibus, 2 horas e meia, até um pouquinho menos, né, dependendo da proximidade entre as cidades, tá? E ela volta para casa. No dia seguinte, isso se repete, tá? Movimento pendular é esse movimento, onde o trabalhador, o indivíduo, enfim, ele mora numa cidade, trabalha, estuda, enfim, desenvolve uma outra atividade, uma outra cidade, depois ele retorna para o seu lugar de origem. Fizeram 3 perguntas aí no chat, deixa eu ler aqui rapidinho. Não, entendemos seria exatas pessoas que saem, por exemplo, da Barra, da cidade, trabalham. Exatamente, cara. Exatamente isso, Davi. Exatamente isso. Outro tipo de conurbação, cara, não. Foi como eu estava falando antes, né? Alguns geógrafos utilizam a conexão por infraestrutura de comunicação e transporte, ou seja, internet para comunicação e rodovia, ferrovia para transporte, né? Como uma forma de criação de megalópolis, né? Que é quando você tem a junção das metrópoles, né? E aí talvez entraria como um exemplo de conurbação, mas o sentido tradicional de conurbação é quando 2 cidades se encontram, havendo a eliminação da área verde entre essas 2 cidades, de tal forma que parece que é uma cidade só. Você não sabe quando saiu de um, entrou no outro. Niterói para São Gonçalo, por exemplo. Beleza? Tranquilo, cara? Beleza, Gabriel? Acredito que... um monte de joinha, então beleza. Foi. Vamos lá. Continuando. Deixa eu abrir aqui. Fechou. Fechou aqui pra mim. Deixa eu pegar na nossa plataforma. Um segundinho, gente. Aqui. Nós estávamos na página 182. Isso. Então, já lembrei a vocês o que é, né, esse movimento pendular. Muito tranquilo, muito simples. E o outro fenômeno que ele quer que você aponte, que ele quer que você trabalhe, beleza? É o da conurbação, que é isso. É quando 2 ou mais cidades se encontram, tá? Como a gente havia conversado aqui. Fala, Natália. Levantou a mão sem querer, Natália? Ou quer falar alguma coisa? Natália? Tá, beleza. Tranquilo. 3. O conceito de megacidade contribui para o entendimento do processo de urbanização em diferentes países no mundo. No gráfico, relaxa, Natália, tranquilo. No gráfico, a seguir, mostram-se dados dos anos de 90 e 2018, além de projeções do que pode ocorrer nessas diferentes cidades do mundo em 2030. E aí, galera, vem um gráfico de novo. Eu estou na página 182, questão de número 3, beleza? E aí vem um gráfico que o título dele é assim, ó. Perspectivas de urbanização mundial 2018. E aí você vai ter a barrinha azul, vai ter a barrinha laranja e vai ter a barrinha verde. A azul, lilás, não sei, é de 1990, a laranja é de 2018 e a verde de 2030, beleza? Ou seja, ele está basicamente analisando nesse gráfico a perspectiva da urbanização, ou seja, do espaço urbano crescendo mais do que o espaço rural, nesses 3 anos diferentes, com essas 3 cores diferentes, beleza? Laura, quer falar alguma coisa?
Ô, Mister, o que é desconcentração industrial? Desconcentração, obrigado pela pergunta. Desconcentração industrial é quando as indústrias saem dos principais centros urbanos, centros metropolitanos, ou seja, principais cidades, beleza? E buscam o interior. E por que elas vão buscar o interior? Porque no interior a mão de obra é mais barata, a legislação ambiental é mais frágil, não tem que lidar com alguns impostos, beleza? Ou seja, é mais barato. Muitas vezes, para muitas indústrias, setor têxtil, alimentício, produzirem no interior do que produzirem nas principais cidades. Beleza? Isso é desconcentração industrial. São as indústrias se desconcentrando dos centros e buscando as margens, as regiões periféricas, os interiores. Beleza? Foi, Laura? Show! Bora! Tá, já falamos desse gráfico, né, da página 182. E aí a gente segue para a página 183, galera. E aí na 183 o enunciado fala assim, ó. Descreva o critério demográfico que define uma megacidade. Compare os dados das colunas e identifique se há tendência de crescimento das populações das megacidades representadas. Gente, megacidades, basicamente, são cidades que possuem 10 milhões de habitantes para mais. Beleza? Olha o nome, megacidade. Já denuncia que é uma cidade bem grande, né? Ou uma cidade com muita gente. Nesse caso são os dois. Megacidades são cidades com populações acima de 10 milhões de pessoas. Beleza? Fala, Laura. Ô, Mister, o que é fenômenos urbanos? Fenômenos urbanos é tudo que acontece nas cidades. Beleza? Então, trânsito, fenômeno urbano. Show de bola? Violência urbana é um fenômeno urbano. Beleza? Desastres envolvendo movimentos de massa em grandes capitais são fenômenos urbanos. Show de bola? É tudo que acontece na cidade, tá? Então, continuando. Inclusive, já anota o gabarito dessa questão que eu vou ditar para você agora, vai. Anota aí no seu livro. De novo, página 183, questão de número 3, tá? Se você já fez, compara o seu gabarito com o meu. Qualquer coisa depois você assiste aqui e aí você anota se achar necessário. Vou ditar. Megacidade. Megacidade é a cidade cuja população é superior a 10 milhões de habitantes. Ponto. Vou repetir. Megacidade é a cidade cuja população é superior a 10 milhões de habitantes. Ponto continuativo. Analisando as colunas, vírgula, observamos uma tendência de crescimento da população na maior parte dos países. Observamos uma tendência de crescimento da população na maior parte dos países, vírgula,
principalmente nos países subdesenvolvidos. Ponto continuativo. Principalmente nos países subdesenvolvidos. Ponto continuativo. Entretanto, vírgula, as cidades de Osaka e Tóquio, no Japão, apresentaram tendência de diminuição no número de habitantes. Ponto final. Galera, um minutinho que eu vou acender aqui a luz no cômodo onde eu tô e eu já vou voltar para comentar com você sobre essa questão. Um segundo. Pronto. Voltei. Olha só, galera. Por que eu fiz questão de ditar essa resposta? Por que eu fui tão criterioso com essa questão? Porque eu achei ela interessante. Porque ela tem um gráfico que ele é legal assim de interpretar, né? Tem 3 cores bacanas, é fácil de você visualizar o que ele está querendo te comunicar, beleza? E ele toca nesse conceito de megacidade que é muito interessante, né? Com mais de 10 milhões de pessoas. E ele vai mostrar pra gente que é uma tendência global, né? Que principalmente em países subdesenvolvidos, Júlia e Laura, eu já vou ouvir vocês, tá? Mantenham a mãozinha levantada, por favor. É uma tendência global, principalmente em países subdesenvolvidos, países emergentes, que haja um crescimento muito exponencial, muito grande de algumas das suas principais metrópoles. E, mister, o que explica isso? Cara, basicamente tudo aquilo que a gente já viu em sala. Países subdesenvolvidos, com grande migração campo-cidade. Quanto mais modernização no campo, mais migração para a cidade. Beleza? Um cenário de cada vez maior troca da mão de obra humana por máquinas, fazendo com que esses indivíduos acabem tendo como única alternativa, muitas vezes, o setor terciário de serviços, que tem muita presença nas cidades. Beleza? Então, é uma característica desse momento histórico, principalmente em países subdesenvolvidos, onde todos esses motivos que levam a um crescimento muito significativo da população no espaço urbano seja exacerbado, beleza? Seja aumentado. Nos subdesenvolvidos, esse processo de crescimento da população nas cidades, ele acontece com muito mais força. Já em países desenvolvidos, e aí o exemplo que ele dá aqui na questão, são 2 cidades em Tóquio, né, quer dizer, no Japão, a gente já consegue perceber o quê? Que nos desenvolvidos há uma diferença nesse processo. Como assim, Almir? Bom, a gente basicamente consegue perceber o quê? Que há uma redução na população desses países. Como assim? Países que são ricos, que têm uma qualidade de vida melhor, tendem a ver a sua população vivendo mais tempo e tendo menos filhos. Já falamos disso várias vezes. Por quê, Almir? Porque basicamente filho é custo. Beleza? E nesses países desenvolvidos, o custo de vida é muito alto. O aluguel é muito alto, né? As contas, né, são altas. Ele ganha em euro, sim, mas o custo de vida em euro na Europa ou em alguma outra moeda em algum outro continente. Mas o custo de vida nas principais metrópoles, ele é muito alto. Ele é muito alto. Então, conforme a gente vai percebendo a população desses países vivendo nessas cidades, né, com grande infraestrutura, elas vão tendo cada vez menos filhos, porque o custo é bastante expressivo, né? Elas não querem ter mais gastos com filhos, sem falar que preferem gastar com Play 5, com viagem, com celular, com jogo, do que gastar com criança. Entende? Então é uma tendência mundial, mas que nos desenvolvidos, a Alemanha, por exemplo, está com uma taxa de natalidade negativa.
né? É uma tendência que a gente percebe principalmente nos países com mais força, né? Nos países ricos, desenvolvidos. Por quê? Porque é caro ter filho. E as pessoas estão optando por não ter filhos, ainda mais quando o custo de vida nessas cidades já é muito alto. Show de bola? Ou seja, em países ricos, a população das cidades diminui. Por quê? Porque a galera fica velha e não tem filho, não tem gente para repor essa população que vai falecendo. Sacou? Enquanto que nos subdesenvolvidos a tendência é que a população aumente pelas próprias contradições que os subdesenvolvidos apresentam. Beleza? Júlia, você que levantou primeiro a mão, fala a sua dúvida. Então, mister, não é uma dúvida. Então, como várias pessoas também estão com dúvida aqui, poderia repetir a questão? É a questão 3 da página 182. Isso. Tá? Eu vou olhar o chat daqui a pouquinho, eu só quero falar com a Laura antes, tá? Eu vou atender quem tava com a mãozinha levantada, aí eu vou pro chat, tá, galera? Laura, fala aí, qual é a sua dúvida? Ô, mister, qual é que é a migração pendular? Pendular, Laura. Migração pendular é quando você tem uma pessoa que sai de uma cidade A, vai para uma cidade B constantemente para estudar, para trabalhar por algum motivo, tá? E ao final do dia, ao final de um período estabelecido, ela volta para a sua cidade de origem. Quer ver um exemplo? Professores fazem muito isso. Tem alguns colegas que trabalham, por exemplo, em Rio das Ostras. A pessoa acorda bem cedinho, vai para Rio das Ostras com seu carro, trabalha, termina de trabalhar, dorme na cidade ou, ao final da aula, volta para o Rio de Janeiro. Sabe um pêndulo de um relógio que vai e volta? Então, a lógica é essa. A pessoa que mora numa cidade, trabalha, enfim, desempenha alguma função em uma outra cidade. E ela vai e volta diariamente. Beleza? Show? Ô, mister, é tipo a pessoa que, tipo, ela tá numa cidade, aí ela vai pra outra cidade pra trabalhar e volta de novo pra cidade nativa? Exatamente isso, cara. Exatamente isso. Tá? Agora eu vou pro chat ver o que vocês estão escrevendo aí, que eu vi que tem um monte de mensagem. Vamos lá. Colocaram aqui. Responde o Davi. Natália. Ah, vocês estavam pedindo para eu repetir o gabarito daquela, né? Pessoal, vocês não conseguiram pegar o gabarito, ele já tá no Classroom, tá bom? Já tá no Classroom. Eu só quis digitar agora que eu fiz algumas mudancinhas, eu queria comentar sobre essa resposta com mais foco. Mas tá no Classroom, e se vocês quiserem depois vai estar gravado também essa aula, vocês voltam e assistem quantas vezes vocês quiserem, tá? Calma, Amaral. Deixa eu ver. Repetir a questão. Tá. Todas as respostas estão no Classroom. Isso aí, galera. Olha só. Todo o gabarito tá no Classroom, tá? Se vocês não conseguirem pegar alguma coisa aqui, tá na plataforma, tá? Continuando, galera. Então essa questão foi, né? E perceba, uma questãozinha que ela envolve tanta coisa, que eu não tinha como não dar foco nela, né? Fala, Gabriel. Então, o senhor disse que o movimento pendular é quando uma pessoa vai para uma outra cidade para trabalhar, estudar, fazer qualquer coisa e volta no mesmo dia. Mas tem como uma pessoa ir num dia e voltar no outro? Isso seria o movimento pendular? Seria assim. É que geralmente o exemplo que a gente usa é no mesmo dia, né? Mas é por um período. Por exemplo, se a pessoa ela vai para uma cidade, dorme nessa cidade e volta para a sua cidade de origem no dia seguinte, é pendular também, tá? O negócio é que tem que fazer esse movimento. Ela tem que ir e tem que voltar para a sua cidade de origem, beleza? Pode ser no mesmo dia, pode ser no dia seguinte. A questão é que esse movimento tem que ocorrer, tá bem? Show? Mais alguém tinha feito alguma dúvida? Se fez, a hora é essa. Júlia, tá com dúvida? Eu acho que isso é não, né? Então tudo bem.
Se tiver com dúvida, escreve aí no chat, por favor, ou me grita. Pessoal, questão de número 4. Leia o título e o trecho do artigo a seguir e depois faça o que se pede. Mais de 1,5 mil pessoas estão desalojadas por causa de deslizamentos e enchentes em Itaquaquecetuba. Eu vou passar direto para o enunciado para agilizar, tá, galera? São 5 e 2. A. Explique a ocorrência de enchentes nas áreas urbanas causadas pelo processo de urbanização. Cite, no mínimo, 3 fatores que contribuem para o fenômeno. Cara, isso aqui é muito tranquilo, isso aqui é muito fácil, tá? Muito fácil. Por que tem enchente em cidade? Alguém pode dizer assim, porque jogam lixo nos bueiros, tá? É uma explicação, mas não é só isso, não. Na verdade, isso aí nem é importante, mas não é o mais importante, não, tá? O que explica, então, as enchentes nas cidades? 1. Desmatamento nas margens dos rios. Tá? Você tem um rio, e esse rio ele vai ser desmatado nas suas margens para construir casa, para construir condomínio de luxo, para construir shopping center, para ampliar a urbanização, né? Você desmata ali as margens do rio para ampliar a cidade, o bairro, enfim. Isso ia dar um problema gigante, porque a vegetação ela tem a função de segurar as margens. Se não tem vegetação, não tem ninguém para segurar as margens. Primeiro ponto. Beleza? E a vegetação também ela é importante para segurar a água que sai do rio durante os períodos de cheia, porque esses períodos vão existir. Períodos que chovem mais, vão ter os períodos de cheias. Quando tem vegetação em torno do rio, a vegetação segura esse extravasamento da água do rio. Beleza? Agora, se não tem vegetação, já tem um problema aí. Segundo, o ser humano, ainda por cima, ele pega um rio que é cheio de voltinhas, que nós chamamos de meandros, são as voltinhas do rio, que uma das funções dessas voltinhas, dessas barriguinhas do rio, é justamente diminuir a velocidade da água dentro desse rio. O que o ser humano faz? Ele retifica o rio, ou seja, torna reto algo que anteriormente não era. Ele retifica o rio. E aí, com isso, não tem nenhuma barriguinha para diminuir a velocidade da água. Então, olha esse cenário. As margens foram desmatadas, não tem vegetação para impedir que a água transborde e que as margens dos rios fiquem loucas, né? Quebrando afundamento de solo e tudo mais. Ainda por cima, você tem um rio que foi retificado, o que aumenta ainda mais a velocidade dessa água. E aí, por último, como cereja do bolo, tem o lixo do bueiro. Beleza? O entupimento dos bueiros. Tá? Fala, Laura, sua dúvida. Mister, o que é a Revolução Verde? Revolução Verde. Que aleatório. Revolução Verde é basicamente o processo que vai acontecer envolvendo as décadas de 50, 60 e 70. Beleza? Oi? É um processo que vai acontecer nas décadas de 50, 60 e 70. Porém, a década de 70 é a década mais importante para esse processo, que é a Revolução Verde, que é basicamente quando um monte de tecnologia chega no campo. E essas tecnologias, como tratores, sementes geneticamente modificadas, colheitadeiras e um monte de tecnologia, elas vão começar a substituir a mão de obra humana por máquinas. Beleza? E aí, qual vai ser o resultado desse processo? Essas pessoas que foram substituídas por máquinas vão migrar para as cidades, aumentando a urbanização. Beleza? Então, a Revolução Verde é esse conjunto de tecnologias que chega no espaço rural e que vai, inclusive, levar avante, né, à frente, a urbanização brasileira. Sacou? Ok, obrigada. Nada. Fala, Júlia. Deixa o Amaral falar primeiro, que ele levantou a mão primeiro. Tá, fala aí, cara. Ô, Mister, eu só não entendi aquela parte lá de retificar os rios. Como que eles iam conseguir fazer isso? Cara, sabe valão? Valão é rio. Valão de passa esgoto é rio. Ele não é reto. É exatamente isso. Você pega um rio, você acaba com as margens desse rio, todo o rio
na parte mais plana da sua bacia hidrográfica é o lugar onde fica o rio, tá? Para facilitar o entendimento agora. Na parte mais plana da bacia hidrográfica, que a gente chama de fundo de vale, que é onde geralmente a gente mora, você vai ter os rios sempre fazendo voltinhas assim, ó, com barriguinhas. Se o rio ele ficou reto, é porque o ser humano acabou com essas barriguinhas, tacou ali em volta cimento, tornou reto. E aí, ao invés da água passar nessas voltinhas, ela passa reto. E aí choveu, não tem as barriguinhas para diminuir a velocidade da água, ela vem com toda a força do mundo, sem vegetação, qual é o resultado? Enchente. Beleza? Foi? Entendi, valeu, mister. Nada, valeu, cara. Fala, Júlia. Mandei minha pergunta no chat. Tá, vou ver aqui. Tá, Miguel, já vou tirar sua dúvida. Tá. Eu sei que quase não tem nada a ver com a aula, mas se a água do Rio Grande do Sul subiu por conta das chuvas, disso eu sei. Pra onde tá indo a água? Ah, tudo bem, não tem tanto a ver assim com a aula, mas eu respondo sem problema nenhum, tá? Basicamente está sendo bombeadas. Estão sendo bombeadas para outros espaços, para poder esvaziar os principais centros ali, né? Com mais fluxo de pessoas, enfim. Tem toda uma infraestrutura da prefeitura que está conseguindo retirar essa água, tentando pelo menos, né? Tirar essa água e desviar para localidades que não estejam passando pelo mesmo momento. Sacou? É porque eu vi em alguns vídeos que estavam falando que estavam indo para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo eu não tenho certeza, tá? Eu vou ter que dar uma lida sobre isso. Mas basicamente o procedimento padrão é bombear uma localidade que não esteja passando por uma enchente ou coisa do gênero. Tá? De repente um corpo hídrico mais próximo, alguma coisa assim. É o procedimento padrão. Tá bom? Laura, fala aí. Ô, mister, o que é conurbação? Conurbação, presta atenção na aula, cara. Conurbação é quando você tem duas ou mais metrópoles se conectando, se encontrando. Beleza? O que é metrópole? Metrópole é a cidade com mais tecnologia. Calma aí, galera. É a cidade com mais Galera, se controla. É a cidade com mais infraestrutura. Beleza? Que infraestrutura? Cara, de comunicação, de transporte, as principais empresas, beleza? Para facilitar o entendimento, as cidades mais boladas, as cidades mais sinistras, com mais tecnologia, com mais gente. Eu quero resolver um problema, é lá que eu vou, entendeu? Eu quero um shopping maneiro, é lá que eu vou, entendeu? Essas são as metrópoles. Foi? Tá, e a conurbação? Conurbação é quando uma metrópole ela cresce tanto, que ela encontra com outra. Entendeu? E aí, quando elas se encontram, esse encontro ele é tão profundo, né? Que você não consegue saber se você está numa cidade A, numa metrópole A ou numa metrópole B. Tem que ter uma placa ali te dizendo. Porque parece que é só um tapetão cinza que vai eternamente. Beleza? Beleza. Show. Qualquer dúvida me chama, tá? Ignora aí seus colegas. Pode me chamar, sem problema nenhum. Tá? Pessoal, Tá, letra A foi. B. Exemplifique duas consequências das enchentes considerando as informações da manchete. Cara, você vai ter como consequência das enchentes perdas materiais gigantescas para famílias, né? Casas que vêm abaixo, casas que são inundadas, tá? Levando uma situação, né, onde desabrigados, né, acabam sendo formados, né? Além de toda uma perda econômica para a cidade, né? Pensando em empresas, em bancos e tudo mais, tá? Continuando, agora na página, deixa eu ver aqui a página. Eu estava com dúvida. Ah, tá, foi mal. Na página 184, mas espera aí que eu vou ver aqui o chat um segundinho. Vamos ver. Aqui. Eu sei que... no chat não tem nada.
Tá. Quem é que tava com dúvida? Miguel. Fala, Miguel. Ô, Mister, você estava explicando que às vezes tinha as curvinhas nas águas, certo? Mas quando ela não desce com muita força, ela não acaba com essas curvas e faz uma inundação, não? Cara, eu não ouvi que seu som tá um pouco abafado. Fala de novo. Não, então. Mister, você falou que nos rios tinha umas curvinhas, certo? Sim, sim. Quando a água desce com muita força, não acaba com essas curvinhas, não? Do rio e não faz inundação, não? Adorei sua pergunta. Qual é a questão? O rio, ele nasce no ponto mais alto. A cabeceira do rio, ela fica no ponto mais alto do relevo. Show? Conforme esse rio ele vai nascendo, ele vai se desenvolvendo, ele chega a uma declividade. Como assim? Imagina um planalto, beleza? Um planalto do tipo de chapada, aquele que é bem reto aqui em cima, beleza? O rio nasceu aqui. A água do rio vai descer pela encosta do morro, beleza? Nessa parte aqui, ó, que a gente chama de parte alta do rio, nessa parte inicial do rio, como é uma encosta, ele vai direto e reto, não tem as barriguinhas. É só um canalzão, beleza? Porém, conforme esse relevo ele vai se aplainando, o rio vai chegando nas partes mais planas da bacia hidrográfica, aí que a gente começa a ver as barriguinhas serem formadas. Entendeu? Por isso, quando eu estava explicando, eu falei no fundo de vale, onde geralmente a gente mora. Porque é isso, né? A gente mora nessas partes mais planas, né? No fundo de vale da bacia hidrográfica, muitas vezes. Sacou, cara? Então, na parte mais alta, o rio vem com tudo, naquela velocidade, não tem barriguinha, tá? Quando vai ficando mais plano, é que essas barriguinhas começam a aparecer. Foi, cara? Obrigado. Nada, cara. Fala, Gabriel. Isso. Como as barriguinhas são formadas? Não ouvi, cara. Fala de novo. Como essas barriguinhas são formadas? Ah, boa pergunta também. Cara, imagina na parte mais plana da bacia hidrográfica que o rio tá vindo. E aí ele encontra com uma rocha. Muitas vezes, essa rocha é feita de um material que é tranquilo ali de você, do rio bater e erodir, abrir um buraco no meio da rocha. Mas tem rochas que são mais resistentes. Então a água do rio bate, desvia. E aí ela encontra uma outra rocha aqui. Aí ela bate, desvia. Encontra outra aqui. Bate, desvia. E assim vão se formando essas barriguinhas, esses meandros. Tá? E muitas vezes também você tem nessas partes mais baixas, justamente por serem mais planas, né, uma redução muito grande da velocidade. Então não tem muito porquê vir naquela velocidade gigantesca, aquele rio assim retão. Então, naturalmente, até por conta da composição do solo ali também, você vai ter essas voltinhas acontecendo, tá? Sendo formadas. É isso. Fala, Laura. Ô, Mister, dúvida do Antônio, eu acho que ele levantou a mão. Ele ficou levantando várias vezes? Fala aí, Antônio, tá com dúvida? Acho que ele bugou. Mister, eu acho que ele não tá com dúvida. Eu acho que ele não me responde. Acho que ele bugou. Deixa eu ver aqui o chat. Não, ele bugou mesmo. Acho que ele tá bugado, tá? Vamos lá. Vamos continuar, gente. Letra C. Descreva uma iniciativa por parte... Estou na página 184, tá? Descreva uma iniciativa por parte das autoridades governamentais e outra por parte dos indivíduos e famílias que possam contribuir para a redução desse problema. Cara, o que o governo, né, pode fazer, seja municipal, estadual, federal, pode fazer para reduzir esses eventos de enchentes? Primeiro, tem que ter uma revitalização das margens dos rios. O que eu quero dizer com isso? Tem que ter um reflorestamento das margens dos rios, beleza? Com mata ciliar, mata de várzea, mata de galeria, todo tipo de vegetação que acompanha esses rios precisam ser reflorestadas. Só que isso não é fácil, né? Porque em cima da onde tinha mata
de várzea, por exemplo, agora tem um condomínio. E aí, como é que vai ser feito? Vai tirar o condomínio? Percebe como é o complexo? Então, tem que reflorestar as margens desses rios. Você precisa tentar reduzir nessa retificação, tentar fazer com que as margens voltem ao máximo ao que era anteriormente. E para isso é não mexer, entende? Refloresta as margens e não desmata mais. A natureza vai conseguir um caminho bacana, sabe? Então, esse reflorestamento, essa revitalização das margens dos rios é algo crucial para reduzir, né, esses eventos de enchentes. Além de, claro, tentar criar habitações populares para tirar pessoas de áreas de risco, por exemplo, pessoas que morem ao lado de um rio, para que elas consigam ir para habitações, porque também não tem como cobrar das pessoas que elas saiam das suas casas e morem na rua, né? Caramba, complicado, né? Então tem que ter toda uma política pública, o mundo debate sobre isso hoje em dia, porque com o avanço do aquecimento global, esses eventos vão ficar cada vez mais comuns, cada vez mais corriqueiros, infelizmente. Então o que a gente vai fazer com as pessoas? Para onde que elas vão? Então o mundo fala sobre isso agora. Tem um conceito de cidades verdes que começa a ser ventilado aí internacionalmente, né? Criar infraestruturas que tornem as cidades mais verdes para que eventos como esses não ocorram, né? Vamos ver como é que vai ser para o futuro, tá? Mas basicamente a ideia é essa, né? É você revitalizar as margens dos rios, é você promover o replantio da vegetação que está original das margens dos rios, é você evitar também impermeabilizar o solo completamente com asfalto, porque caramba, choveu, a água não infiltra, ela vai escoar, né? Ela vai escoar sobre a superfície. E aí você vai ter também enchente. Tá bem? Vamos lá por parte, que tem bastante gente. Gabriel, você. Amigo, quando o rio está no meio entre duas cidades, ele é divisão. Não tem nada ali nas margens, nem mato. Uma instante, as águas estão para fora. Qual cidade região? Cara, muito difícil entender o que você falou, que seu som tá muito abafado. Mister, eu acho que é melhor ele Não escrever entendi. no chat. Cara, escreve no chat, por favor, que eu acho que vai ser mais fácil de entender, tá? Enquanto você escreve, eu vou ouvir o Davi Semínio. Fala aí, cara. Não, cara, escreve aí pra gente responder, cara. Só não tava conseguindo te entender. Escreve aí. Fala, Davi. Ele nem levanta a mão. Ah, beleza. Miguel. Pô, Gabriel, então tá bom, cara. Fala, Miguel. Ô, amigo, você falou que, tipo assim, as pessoas que moram perto dos rios têm que ser retiradas, né? Sim. Sim, não tem... Mas ela não pode fazer casa palafita, não? Que fica sobre o rio? Então, pode, mas qual o problema? O problema é o seguinte. Conforme a urbanização avança e cada vez mais esses rios vão sendo afetados e o aquecimento global ele avança junto, você vai ter cada vez mais os rios ficando com mais extravasamento de água, entende? Então, é como se você presenciasse eventos de enchente ainda maiores com o avanço do tempo. Eu acho que o Sul ele deixa isso muito claro, né? E aí, por mais que as pessoas construam casas de palafitas, que assim, não é solução, tá? Porque a gente quer que as pessoas, né, tenham uma casa bacana, com esgotamento sanitário, toda uma infraestrutura, e casas de palafitas geralmente acabam visualizando uma situação de muita carência, né? Falta esgoto, falta acesso a serviços, enfim. Mas, com esse avanço da urbanização e do aquecimento global junto, a tendência é que, cara, numa chuva forte vai palafita, vai tudo junto. Beleza? Foi, Miguel? Obrigado, sim. Nada, cara, valeu. Fala, Laura. Ô, mister, o que é mão de obra especializada? Mão de obra especializada é a mão Gente, de não obra... começa não, hein?
Calma aí, galera. É a mão de obra que se especializou para fazer aquela função, estudou para fazer aquela função. Exemplo, eu sou professor. Para te dar aula, antes eu tenho que fazer uma faculdade, uma pós-graduação e tal. Eu me especializei para estar aqui, sacou? Entendeu? Tá, entendi. E aí dá para falar especializada e qualificada, mas eu não vou entrar nisso agora não, tá? Foca na explicação que eu te dei que tá tranquilo. Vamos lá. Júlia. Caraca, gente, o que tá acontecendo? Vocês estão desistindo de fazer as perguntas? Podem fazer, gente. Não tem problema não. Que coisa. Quem tá lá na fila então? Fala, Guilherme. Ô, Mister, eu não entendi aquela parte que você falou, tipo, de reflorestamento das margens do rio. Tipo assim, todo rio, ele tem uma vegetação que o acompanha. O primeiro tipo de vegetação que acompanha o rio é a mata ciliar, que vem de cílios mesmo, tá? Porque o cílio não acompanha o olho, então é uma mata que acompanha o rio. Daí o nome ciliar, beleza? Que tá ali, ó, coladinha nele, coladinha. Depois da mata ciliar tem a mata de várzea, que é uma mata que muitas vezes ela está alagada e muitas vezes ela não está alagada. Ela vai alagar quando? Nos períodos de chuva. E vai segurar essa água. Passa o período de chuva, ela deixa de ficar alagada. Entende? Então tem esse vai e vem na mata de várzea. Tá? E depois a mata de galeria, que é uma mata que vem depois da mata de várzea. Né? Então às vezes até próxima. Mas a questão é essa. Em volta dos rios tem toda uma vegetação que é desmatada para que a cidade possa crescer. Sacou? Foi? Show. Vamos lá. Guilherme, tem ainda mais alguma dúvida ou esqueceu de tirar a mãozinha? Acho que esqueceu. Acho que esqueceu também. Tá, pode tirar. Clica aí para tirar, cara, senão fica te chamando. Valeu, valeu, valeu. Fala, Laura. Ô, Mister, o que é mercado local? Mercado local é a galera que vende os produtos ali na cidade, no bairro, entendeu? Uma vendinha, é o seu Manel, é o seu Antônio que vende pão, sacou? É o mercado ali do local, da galera próxima. Foi? Não. Mercado local é basicamente o conjunto de atividades comerciais que acontecem naquele local. Beleza? Exemplo, ó. Aqui, Braz de Pina, onde eu moro. Eu tenho o Bar do Carlinhos do outro lado da rua. Eu tenho aqui, indo para Santo Antônio, um monte de estabelecimentos comerciais. Eu não tô indo para, sei lá, para Ramos para ir pro mercado. Tem um mercado aqui do lado. Entende? É um mercado local. E se eu quiser um pão, tem aqui do lado. Se eu quiser, sei lá, alguma coisa mais complexa, uma capinha de celular, eu vou no Largo do Bicão. Se eu quiser uma farmácia, Largo do Bicão, ou então também indo para Santo Antônio. Entende? Tá tudo aqui, tá no local, mercado daqui. Sacou? Saquei. Show. Vamos lá. Mais alguma dúvida? Alguém escreveu no chat? Deixa eu ver. Show. Vamos lá. Dando sequência, galera. Aí vem o número 5. Leia um trecho da entrevista de Ricardo Cardim, autor do blog Árvores de São Paulo, criador de um projeto para recuperar a vegetação nativa da cidade. Depois faço o que se pede. Aí vem um textinho e depois caímos para o enunciado. Ricardo Cardim defende que as árvores desempenham um papel fundamental como prestadoras de serviços ambientais urbanos e vão além de meros elementos decorativos. Com base em seus conhecimentos e, se necessário, em pesquisas adicionais sobre o assunto, explique 3 exemplos como as árvores contribuem de forma mentalmente positiva para as cidades. Está perguntando basicamente como é que as árvores ajudam as cidades. Cara, árvore ajuda a ter sombra dentro das cidades, beleza? E aí embaixo das sombras a temperatura é um pouco mais amena, tá? Além disso, árvores ajudam quando tem chuva, que a água da chuva entre no solo,
Show? E também as árvores ajudam a ficar um ambiente mais fresquinho, né? Mais confortável, né? Basicamente isso mesmo, tá, galera? Fala, Laura. Ô, Mister, o que é extrativismo animal? Laura, olha só. Você não tá acompanhando a aula, cara. Eu acho que tá fazendo o exercício enquanto acompanha aqui. Laura, presta atenção no que eu tô falando, depois você faz isso, cara. Beleza? Mas extrativismo animal é basicamente caça, pesca, é você extrair. Extrativismo é você extrair aquilo que você precisa para sobreviver, tá? Da natureza. Vegetal, beleza? É você desmatar para pegar madeira, por exemplo, ou você caçar, você pescar, que aí é o extrativismo animal, beleza? Extrativismo mineral é quando eu retiro minério de ferro, quando eu tiro minérios da natureza, que aí é a atividade, né, que é a mineração que a gente conhece. Beleza? Beleza? Mas acompanha o que eu tô falando aqui, cara. Show? Deixa eu ver aqui o chat, que eu vi que chegou a mensagem. Tá, tudo bem. Depois você, no final da aula, que eu fazer a pergunta. Show de bola. Não esquece, tá? E Guilherme, não entendi o porquê do oxigênio aí do nada, jogado no chat. Não entendi, tá? Vamos lá. Para respiração na cidade, é isso? Cara, mais ou menos, tá? Uma cidade arborizada, ela vai ajudar no sequestro de carbono. Quanto mais árvore, mais o dióxido de carbono solto pelos carros, pelas indústrias, poluição, vai sendo absorvido por essas árvores e não deixa ir para a atmosfera. Isso é um ponto positivo, né? Cria sombra, que na sombra fica uma temperatura mais amena, mais confortável, né? Ajuda na infiltração da água no solo, beleza? São mais esses caminhos aqui que eu trouxe, tá? Mas claro, é mais confortável de maneira geral viver numa cidade arborizada, né? Deixa eu ver aqui. Mr. Qual página? 184, tá? 184. Pessoal, aqui. Já falei a número 5, vamos agora para a página 197, tá? 197. E aí eu converso com vocês, tem uma tabelinha aqui. Complete a tabela com as características da agropecuária brasileira. Aí vem assim, a agricultura familiar, a agricultura de subsistência e agronegócio. Beleza? Vamos lá. Modo de produção da agricultura familiar. É um modelo extensivo. Primeiro quadrinho da tabela da página 197. Beleza? No modo de produção, resposta é modelo extensivo. Tá? Mão de obra, cara, mão de obra familiar, é a família que está ali produzindo, tá? E o destino da produção é o mercado local, beleza? Você não vai encontrar uma agricultura familiar se preocupando em exportar para o Canadá. Tudo bem, Júlia? Se preocupando em exportar milho para o Canadá. Não. Ele está se preocupando com o mercado local. E lembra, um modo de produção extensivo é aquele modo de se produzir sem muito uso de tecnologia. Beleza? Agricultura de subsistência. Modo de produção também extensivo. Mão de obra, pessoas da família ou da comunidade. A agricultura familiar e a agricultura de subsistência muitas vezes são a mesma coisa, tá? A agricultura de subsistência é a agricultura que é para subsistência, para a sobrevivência daquelas pessoas que estão plantando. Show de bola? E muitas vezes as pessoas são a família, por isso que às vezes é familiar. Beleza? Tudo bem, cara, vai estar no Classroom para vocês, tá? E o destino da produção, suprir as necessidades da família do agricultor e também vender no mercado local. Embaixo tem um agronegócio, né? E aí, modo de produção do agronegócio é um modo intensivo. Por quê? Porque tem um uso intensivo de tecnologia, tá? A mão de obra utilizada é mão de obra especializada, tá? Tem engenheiros, tem veterinários,
tá? Mão de obra mais especializada, qualificada. E qual é o foco, o destino da produção do agronegócio? É o mercado interno e o mercado externo. Quem vai vender para a China, Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália, é basicamente o agronegócio. Beleza, galera? E aí depois vem a página 206, galera, presta atenção. Vem a página 206 e tem uma tabelinha assim, ó, fontes energéticas do Brasil. Aí vem os combustíveis, pontinho, pontinho, dominam a, pontinho, pontinho, energética do país, representando 53% do total da produção de energia. E esse exercício ele está aqui só porque eu quero conversar com vocês sobre algo que é muito importante e que complementa muito o que a gente falou ontem, beleza? Que basicamente é sobre matriz energética, tá? Por quê? Porque nós temos matriz energética e temos matriz elétrica. O que é isso? Matriz energética é o conjunto de fontes energéticas. Espera aí, que estão falando aqui no chat. Um segundo. O que vocês estão falando aqui no chat? Tudo bem, cara. Eu vou terminar de falar sobre matriz energética e depois eu volto à agricultura de subsistência. Tá bem? Pode ficar tranquilo. Que bom que a aula te ajudou, cara. É isso. Ó, vamos lá. Matriz energética é o conjunto de fontes energéticas que um país utiliza. Tá? País, estado, município, enfim. Tá? A matriz energética brasileira, presta atenção, galera. A matriz energética brasileira, ela basicamente tem como a sua principal fonte energética o petróleo, o carvão, recursos fósseis. Beleza? Mas aí tem um porém muito importante. Porque existem duas matrizes, a energética e a elétrica. Quando eu falo de matriz energética, é de tudo que faz energia, beleza? E energia não é só a energia elétrica do seu quarto. Pode ser também a energia que faz o motor a combustão do carro funcionar e faz com que ele ande, beleza? Então, quando você pensa na gasolina, no petróleo como principal fonte energética brasileira, tem que lembrar dessa influência, inclusive, sobre a geração de energia enquanto combustível. Beleza? Então, quando eu falo de matriz energética, é de tudo, todas as fontes energéticas, todas as fontes que geram energia, não só energia elétrica. Quando eu falo especificamente de matriz elétrica, aí eu estou falando de geração de energia elétrica, que é a sua lâmpada acendendo, é a sua televisão funcionando, beleza? E aí, na matriz elétrica, o Brasil ele é absolutamente dependente da hidrelétrica, que nós conversamos ontem, beleza? O Brasil é um dos países com a matriz energética e elétrica mais limpas do mundo. O Brasil, ao mesmo tempo que ele depende do petróleo e de combustíveis fósseis na sua matriz energética, ele tem muita presença também da energia hidrelétrica na sua matriz energética, beleza? E da sua matriz elétrica é basicamente, tá, hidrelétrica e outras fontes energéticas limpas. Vou ver aqui as perguntas do chat, que tem um monte chegando. Cara, vocês estão conversando pelo chat, isso é esquisitíssimo. Tá, beleza. Claro que eu posso falar. Pessoal, qual é a consequência da mecanização no campo? Basicamente, a mecanização no campo é quando você tem um monte de tecnologia chegando no campo e essa tecnologia ela vai substituir a mão de obra humana, beleza? E aí essas pessoas que foram substituídas por máquinas, elas vão para as cidades, o que vai inclusive aumentar a urbanização brasileira, sacou? Então a consequência da mecanização no campo são as pessoas saindo do campo e indo para a cidade num processo que a gente chama de êxodo rural. Show? E tem uma outra parada.
que é a seguinte: quanto mais você leva tecnologia para o campo, mais você concentra essas propriedades na mão de poucas pessoas, beleza? Por quê? Porque se eu tenho um monte de tecnologia que substitui a mão de obra humana, para que eu vou contratar humanos? Entende? Então, isso aumenta a concentração de terras, as pessoas que já têm terras ficam com mais terras ainda, e as pessoas que ficaram desempregadas, só resta a elas migrarem para a cidade mais próxima. Beleza? Essas são as consequências da mecanização no campo, além de, claro, aumento de produtividade, né? Deixa eu ver aqui o que o pessoal colocou. Desemprego e êxodo rural, exatamente isso que eu comentei agora, Davi. Quanto mais tecnologia, mais desemprego e mais êxodo rural, tá? Já passamos da nossa hora, inclusive, tá? Eu vou falar sobre isso agora. Me desculpa, Natália. Eu vou responder a Natália e eu já vou falar sobre o horário, tá, gente? Natália, a agricultura de subsistência é quando as pessoas envolvidas nessa agricultura, elas plantam para a sua subsistência, beleza? Para a sua existência, para se alimentarem. Show de bola? E o que resta, o que sobra, elas vendem na venda mais próxima, no mercado mais próximo, para fazer um dinheirinho. Tá? Então, a agricultura de subsistência é isso, é quando as pessoas envolvidas no processo produtivo, elas plantam para si mesmas, tá? Gente, olha só, nós passamos um pouquinho do nosso horário e foi sem querer, eu fui falando, nem vi a hora passando, tá? Eu vou concluir por aqui, o restante dos exercícios do livro estão com gabarito e as partes mais importantes de tudo que está nesse exercício, eu falei agora com vocês, nessa videoaula, e falei ontem também, tá? E está na revisão também, então não tem mais porquê eu me alongar tanto nisso, tá? Qualquer dúvida, me gritem no Classroom que eu ajudo vocês de todo bom grado. Show de bola? Deixa eu ver aqui o chat. Mas não foi dúvida, agora foi desemprego. Tá. Show de bola, Davi. Que bom, fico feliz. Tamo junto. Pessoal, beijo no coração. Fico feliz que as aulas tenham ajudado, tá? Boa prova, arrebentem, confio em vocês. Vocês são sinistros. Beijo. Fui. Valeu, professor. Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu, professor. Valeu.